Olá a todos, meu nome é Ana Carolina e eu vou estar dando agora uma pequena aula sobre função exponencial e o uso do jogo Torre de Hanói como recurso didático. Vou iniciar aqui a minha apresentação, só um momento. Bom, como eu já falei, né? O tema do nosso assunto é função exponencial e o uso do jogo Torre de Hanói como recurso didático. Como nós sabemos, a função exponencial ela é utilizada para descrever e modelar comportamentos de várias situações do nosso dia a dia. E podemos observar, por exemplo, na matemática financeira, onde encontramos situações que envolvem juros compostos e na reprodução de cultura de bactérias, até mesmo no comportamento dos novos casos do Covid-19, que aproxima-se muito de um comportamento de função exponencial. Bom, e a função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de função exponencial, a gente teria diante de uma função constante. E, além disso, a base ela não pode ser negativa nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função não ficaria definida. Aqui nós temos um exemplo sobre a função exponencial que diz assim: a função que tem a base igual a menos 3 e o expoente igual a 1 sobre 2, como no conjunto de números reais não existe raiz quebrada, ou, perdão, raiz quadrada de número negativo, não existiria imagem de função para esse valor. Um exemplo, f de x igual a 4 elevado a x, a nossa função f de x igual a 0,1 elevado a x, e a nossa função f de x igual a 2 terços elevado a x. Nos exemplos acima, o nosso 4, o nosso 0,1 e o nosso 2 terços são as bases, enquanto x é o nosso expoente. Bom, e nós sabemos que a lei da formação da função exponencial, ela é f de x igual a, que é a nossa base, elevado a x, que é o nosso expoente, que pode gerar gráficos crescentes ou decrescentes, dependendo do valor da nossa base, que é o nosso a. E a função inversa da função exponencial, ela é a função logarítmica, porém a gente não vai estudar isso agora. Aqui nós temos um exemplo do gráfico da função exponencial. E diz assim, o gráfico dessa função passa pelo ponto 0,1, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca no nosso eixo x. O nosso eixo x é essa nossa linha aqui, na horizontal. E o nosso eixo y é essa linha na vertical. Na função exponencial, a base é sempre maior que zero, portanto, na função terá sempre margem positiva. Assim, sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4. Ou seja, nós vamos apenas utilizar nossos quadrantes 1 e 2, e nosso 3 e 4, que são os aqui de baixo, a gente não vai utilizar. E uma função, para ela ser decrescente, a base tem que ser maior que 1. E aqui nós temos o exemplo da nossa função y igual a 2 elevado a x, que é uma função crescente. E para a gente comprovar que ela é uma função crescente, atribuímos valores para x no expoente da função e encontramos a sua imagem, que é o nosso y. Os valores encontrados estão na tabela abaixo. A tabela é essa daqui, onde eu pego alguns valores e atribuo para x. Eu tenho aqui o meu x sendo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3.
e faço a substituição desses valores dentro da minha fórmula, que é y igual a 2 elevado a x. Fazendo essa substituição aqui, quando o meu x for menos 3, eu vou ter que 2 elevado a menos 3. Porém, eu não posso ter expoentes com negativos. Para mim fazer isso daqui ficar positivo, eu vou apenas inverter a minha base. É como se tivesse um 1 aqui invisível debaixo do 2. E eu vou simplesmente trocar eles. O 2 vai para baixo e o 1 vai para cima. Ficando assim, 1 sobre 2. Feito isso, o meu expoente, que antes era negativo, fica positivo. Então fica 1 sobre 2 elevado a 3. E 1 sobre 2 elevado a 3 é igual a 1 oitavo. Assim, faço da mesma forma com o meu menos 2 e o menos 1. Inverto a minha base e o meu expoente, que era negativo, fica positivo. Então, quando o meu x for menos 2, eu vou ter 2 elevado a menos 2, inverto, fica 1 sobre 2 elevado a 2. E 1 sobre 2 elevado a 2 é igual a 1 quarto. E quando o meu x for menos 1, eu vou ter o resultado final como 1 sobre 2. Eu já sei que qualquer número elevado a zero, o expoente zero, é 1. Então, aqui, quando o meu x for zero, 2 elevado a zero é igual a 1. E aqui é muito simples. Quando o meu x for 1, faço a substituição. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. E 2 elevado a 3, 8. Coloco os valores que eu encontrei no meu gráfico, os valores de x, marco aqui, né? Menos 13, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E os valores que eu encontrei de y, que é 1 oitavo, 1 quarto, meio, 1, 2, 4 e 0. 2. Então, quando o meu x for 2, aqui, ó, o meu y vai ser 4. Então, eles vão se encontrar aqui, ó, nesse pontinho aqui. Quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser 1 quarto, que vai ficar por aqui, ó. Então, o ponto de encontro deles vai ser aqui. Feito isso, com todos os valores que eu tenho, faço a minha curva exponencial. E meu gráfico vai ficar desse formato aqui. Por sua vez, a função cujas bases são valores maiores que 0 e menor que 1 são decrescentes. Então, para o meu gráfico ficar decrescente, a minha base tem que ser um número maior que 0 e menor que 1. E ele dá um exemplo aqui de f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Faço os mesmos passos que eu fiz na anterior, atribuo valores para o meu x e substituo os valores que eu atribuí para x na minha fórmula. Encontro os valores de y. Então, quando o meu x for menos 3, faço a substituição na fórmula, né? Era um x, coloquei o meu menos 3 aqui. Fica 1 sobre 2 elevado a menos 3. Porém, não pode ficar negativo. Eu apenas inverto. O meu 2 que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Ficando 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é igual a 8. Faço isso com o meu menos 2, meu menos 1, que eu vou encontrar. Quando o meu x for menos 2, eu encontro o valor de final igual a 4. E quando o meu x for menos 1, encontro o meu valor final igual a 2. Quando a minha base, o meu expoente for 0, o meu resultado vai ser 1. Quando o meu x for 1, substituo aqui, né? 1 sobre 2 elevado a 1 é ele mesmo, 1 sobre 2. Quando for 2, o meu x for 2, eu vou ter 1 sobre 2 elevado ao quadrado igual a 1 sobre 4. E quando o meu x for 3, eu vou ter 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a 1 oitavo. Faço os mesmos passos que eu fiz na outra, marco os pontos de encontro de cada um dos valores aqui no meu gráfico, e encontro a minha curva da função exponencial, que nesse caso vai ser decrescente.
encerra aqui o assunto sobre função exponencial e inicio agora o assunto sobre o uso do jogo como auxílio de aprendizagem. Como nós sabemos, o ensino da matemática ele está diretamente ligado ao desenvolvimento de atividades lúdicas, no intuito de estimular as crianças e os jovens com a implantação de jogos no cotidiano do aluno. E foi verificado uma evolução na aprendizagem da matemática. Ou seja, quando eu tenho um assunto da matemática e eu tenho o uso de um jogo que envolva esse conteúdo matemático, eu posso estar aplicando ele na minha aula como forma de recurso didático na aprendizagem do meu aluno. E foi diversas vezes testado e foi comprovado que há uma evolução na aprendizagem daquele aluno com o uso dos jogos. Então, é isso que eu vou estar fazendo com vocês. Para conseguir fixar melhor o assunto sobre função exponencial, eu vou estar usando o jogo Torre de Hanoi. O que seria o jogo Torre de Hanoi? Ele é um jogo de quebra-cabeça, né? Que consiste em contribuir no desenvolvimento da memória, do planejamento e solução de problemas através da técnica de estratégias. E o jogo, ele apresenta o seguinte. Ele está em uma base e possui 3 pinos na posição vertical. Ó, pino 1, 2 e 3. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o manuseio do meu mouse aí. Mas eu estou indicando aqui, tá? E no meu primeiro pino, ele tem uma sequência de discos com ordem crescentes, ou seja, de cima para baixo, do menor para o maior. E o objetivo do jogo é o seguinte: transferir todos os discos que estão na primeira pino para o último pino com a ajuda do pino central. Porém, em nenhum momento eu vou poder colocar o o disco maior sobre o disco menor. Eu vou ter que conseguir mover todos esses discos lá para o final, para o último disco, pino, sem colocar um disco maior em cima do menor. Parece coisa de outro mundo, mas é fácil, gente. Eu vou ensinar para vocês. Bom, e esse jogo ele pode ser utilizado a partir das séries iniciais do ensino fundamental, no intuito de aprimorar a coordenação motora, identificação de cores, noção de ordem crescente e decrescente, e ele também cria uma situação envolvendo um número mínimo de movimentos necessários através da seguinte expressão matemática. Ou seja, a nossa expressão da função exponencial vai ser, para poder jogar esse jogo, 2 elevado a n menos 1, onde o nosso n está representando o número de discos que a gente vai estar usando durante as nossas jogadas. Ou seja, se eu quiser começar o jogo com 3 pinos não, 3 discos, estou confundindo os nomes, 3 discos, eu vou apenas substituir o valor dos meus discos lá no meu n. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 3, que é o número de discos que eu estou jogando, menos 1. Eu sei que 2 elevado ao cubo, que é 3, é 8. E 8 menos 1 é igual a 7. Então, 7 vai ser o número mínimo de movimentos que eu vou poder fazer na jogada com o uso do jogo Torre de Hanoi. E assim, possessivamente, eu vou fazer com as demais. Então, quando eu estiver jogando com 4 discos, faço a substituição dos valores, eu vou ter 12 elevado a 4 menos 1, vai ser igual a 15. E se for 5, vai ser 31. Se for 6, vai ser outro valor. Se for 7, vai ser outro valor de movimentos que eu vou poder fazer durante a jogada. E também, esse jogo, ele é um jogo físico. Mas o que a gente faz quando a gente não tem esse jogo físico? Esse jogo ele pode ser encontrado na área virtual, no ambiente virtual. E é o que eu vou estar fazendo com vocês. Ele serve também não só para alunos que tenham dificuldades de aprender, mas também para alunos com deficiência física. Ou seja, há jogos com ele adaptados para alunos cegos, alunos surdos, que às vezes têm muita dificuldade de aprender. Então, ele serve também como auxílio de recurso didático para esses alunos que precisam de um pouco mais de atenção
na hora da aprendizagem, principalmente na área da matemática, onde a gente não encontra muitas coisas assim para poder estar passando para os nossos alunos. Aqui, só um momento, eu tenho as minhas referências, e nesse site aqui que eu coloquei é onde eu vou encontrar o meu jogo virtual, da Torre de Hanoi. Eu vou sair aqui do slide da apresentação. Eu vou entrar lá no meu jogo. Entrei no site. Quando eu entro no meu site, escrevo lá o nome Torre de Hanoi. Subir aqui. Aqui, ó. Jogo Torre de Hanoi offline. E tá carregando. Isso é quando ele não tem aquele jogo físico, né? Na qual a gente pode estar manuseando manualmente. Há diversos outros sites também. Eu escolhi esse daqui, mas tem muitos outros lá. Aqui tem mais jogos, né? Sem querer. Ajuda. Ele tem um manual de como você pode jogar. Mover a torre para a barra mais à direita, movendo um disco de cada vez. Nenhum disco pode ser colocado em cima de um disco mais pequeno. Aqui tem pontuação máxima. Vamos jogar. Perdão, gente, pelo anúncio. Às vezes a gente não pode evitar, né? Então, eu vou aqui. Vou voltar aqui. Eu vou iniciar meu jogo. Jogo novo. Que é o início, né? Aqui, ele tem um nível, vai até o nível 5. A pontuação, o tempo. E aqui é as jogadas que eu vou fazer, os movimentos. Então, eu vou iniciar com 3 discos. Eu sei que lá na formulazinha que eu mostrei para vocês, quando eu estiver utilizando 3 discos, o número de movimentos que eu vou ter vai ser igual a 7. Então, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Você vai apertar e segurar a pecinha. Bom, já comecei errando, mas vamos lá. Ó, consegui fazer 7 jogadas aqui. Mas eu também posso fazer dessa forma aqui, ó. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ele aumentou mais, nível 2, ele aumentou mais um disco, então tem um 4. Quando eu tiver 4 discos, o número de movimentos que eu vou ter que fazer vai ser, lá na formulazinha, né, que foi dada, é igual a 15 movimentos. Então vamos lá. 4, 13, 14, né? 14 jogadas. 15. Nível concluído. E daí vai. Até o nível 5, ele vai aumentando toda vez um disco a mais. Bom, aqui eu encerro a minha aula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.